Olá, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre calibração da instrumentação, né? E por que é importante a calibração de uma instrumentação. Para se realizar a monitoração dos indivíduos, nós precisamos ter geometrias de contagem adequadas ao radionuclídeo que vai ser monitorado. Essas geometrias de contagem, você prepara um processo de calibração do sistema de tal forma que ele possa ter bastante bem determinado a capacidade do sistema de detecção em gerando sinal elétrico, obtendo-se o espectro, obtendo-se uma quantidade de contagens relativa àquele espectro, você possa correlacionar essa atividade de contagens com atividade presente ou não, né, no organismo do indivíduo. E para que a gente possa deixar a instrumentação adequadamente ajustada para a realização da monitoração, é necessário que se faça a calibração dessa instrumentação. E esta calibração ela é realizada com a utilização de fantomas antropométricos. Esses fantomas, eles são impregnados com quantidade conhecida em atividade do determinado radionuclídeo a ser monitorado, né? E esses fantomas, eles apresentam características morfológicas semelhantes ao órgão que vai estar sendo monitorado. Então, um exemplo de fantoma que nós utilizamos aqui no nosso sistema para calibração da instrumentação é o fantoma de tireoide pescoço. Esse fantoma de tireoide pescoço, ele foi desenvolvido aqui por nós, aqui no laboratório de monitoração em vivo, e ele é composto por um pescoço de poliuretano. As dimensões desse pescoço e posicionamentos, né, do sistema da tireoide foram baseados nas publicações da ICRU. Ele tem a característica de ter uma densidade tecido equivalente, que nós chamamos, ou seja, a equivalência de densidade é em relação ao sistema muscular, ao músculo. Esse é o pescoço. A tireoide, ela é simulada de que forma? É um par de canaletas em que se posiciona um papel de filtro que, no caso aqui, não tem nenhum depósito de material radioativo, por isso está escrito inerte. Esse papel de filtro, ele é impregnado com uma quantidade conhecida do radionuclídeo de interesse para monitoração. Posteriormente, esse papel de filtro, ele é posicionado com uma fita adesiva transparente e ele fica, então, com uma curvatura semelhante à curvatura do órgão tireoide, que, né, no pescoço humano abraça a traqueia. Essa outra canaleta, então, agora ela é usada só por uma questão de posicionamento, não há mais, depois da fita adesiva colocada, não há mais nenhum contato com o material radioativo que foi depositado no papel de filtro. Essa canaleta, então, agora, ela é posicionada no fantoma de pescoço. A altura em que se localiza a tireoide está marcada nesse fantoma em particular por esse cruzamento dessas fitas. Agora o fantoma está pronto para ser utilizado no sistema de calibração. Claro que esse é o inerte, esse daqui representa presença nenhuma de material radioativo. Depois é feita uma tireoide exatamente desta forma, só que aí sim impregnado com material radioativo e também novamente posicionado adequadamente para fazer a calibração de tireoide pescoço.
Então, dando continuidade à calibração na geometria tireoide, já foi posicionado o simulador de tireoide pescoço em relação ao detetor de iodeto de sódio dopado com talho, 3x3, na posição em que o fantoma de tireoide ele fica suportado por uma estrutura plástica e apoiado no simulador de tórax. Esse posicionamento ele é feito com a ajuda de um espaçador. Esse espaçador, então, ele é devidamente colocado na estrutura de chumbo, estrutura colimadora de chumbo, e garantindo uma distância de 15 centímetros em relação ao suporte de chumbo do detetor de iodeto de sódio em relação ao pescoço, do fantoma de tireoide pescoço. Esse fantoma ele está impregnado com quantidade conhecida de uma solução de bário 133. Esse fantoma com bário 133, ele vai ser agora medido durante uma certa quantidade de tempo. Nesse tempo pré-determinado se terá as contagens relativas às emissões de bário, e essas contagens elas serão posteriormente trabalhadas para se transformar a atividade em bário para atividade equivalente a iodo, com os cálculos convenientes. Esse é o espectro, então, sendo obtido com uma fonte de bário que foi colocada, que o bário, ele, em termos de energia, de região de energia de interesse, equivale ao espectro de iodo 131. Está sendo feita a aquisição com o detetor de iodeto de sódio 3x3 na posição tireoide, com o fântom já posicionado, e o espectro então é obtido. Observa-se que à medida que a aquisição vai ocorrendo, o espectro vai se formando com contagens dentro de uma região de interesse pré-determinada. Então, nós temos aqui a região de interesse pré-determinada. Como é uma fonte de bário, nós visualizamos das várias emissões energéticas gama que ocorrem dentro dessa região de interesse. Nós observamos principalmente a formação essas duas áreas mais intensas. Mas, como a gente determina uma região de interesse equivalente para o bário 133, equivalente para iodo 131, nós vamos converter essas contagens de bário para contagens equivalentes de iodo. Então, o espectro vai sendo obtido dentro de um tempo de contagem predeterminado, e essa área total vai ser utilizada para conversão em atividade, através de cálculos convenientes.